Dentro da teoria de Castanheda, a impecabilidade é um dos princípios básicos. O guerreiro, para se tornar guerreiro, ele tem que ser impecável. Ele tem que descobrir a melhor maneira de se conduzir no mundo. E ele faz isso observando todos os seus passos, todas as suas características. Ele começa a pegando as minúcias do seu comportamento, principalmente com relação ao outro. Ele vê qual que é a reação que ele tem no outro, o que ele provoca no outro. E com isso, ele tem a ideia de se ele está agindo de uma maneira correta ou não. E a segunda parte é saber como ele se sente agindo dessa maneira. Então, impecabilidade é você estar em harmonia consigo e com o outro. É você conseguir perceber que você está com aquela sensação gostosa de bem-estar e o outro, quem está ao seu redor, também sente prazer, sente alegria, satisfação em estar com você. Então, o tempo todo, ele está avaliando essa relação eu-outro, para saber se está sendo fluida, se está sendo tranquila, se está sendo algo bom, que está sendo proveitoso. E quando ele percebe que alguma coisa não está bem dentro dele, quando ele não está bem por algum motivo, está triste, quando ele não está satisfeito, quando ele começa a ficar incomodado, quando ele começa a ficar muito ansioso, ele para e reflete sobre o que é que ele está fazendo que está provocando aquele tipo de sentimento, aquele tipo de sensação. Muitas vezes ele vai perceber que o problema está nele mesmo. É ele que está fazendo ou deixando de fazer algo importante para a vida dele. E nesse momento, ele refaz a sua estratégia. Ele repensa os seus movimentos. Porque a maioria das vezes, ele está tendo uma vida incongruente. Ele não está vivendo da maneira com que ele sonhou, como ele queria. Ou ele está tendo uma dificuldade muito grande em lidar com as pessoas. Ou ele está se percebendo uma pessoa aquém daquela expectativa que ele tinha, ou ele imaginou que ele queria algo muito maior e agora ele se frustra porque ele não chegou até lá, ou ele queria antecipar alguma coisa que ainda não está pronta, aquilo lá, ele quer comer uma fruta que ainda não está madura. Então ele vai trazendo sofrimentos e tirando qualidade do dia a dia dele. E nesse momento ele repensa, o que é que eu estou fazendo que está me deixando dessa maneira? Algumas vezes ele percebe que o mundo, a parte externa, o ali fora, está provocando essa sensação de mal-estar. Nessa hora ele começa a avaliar, ele começa a pensar sobre o que é que ele pode fazer com relação a isso. Porque nem sempre você vai conseguir modificar as coisas ao seu redor. Nem sempre a vida lá fora vai estar do jeito que você gostaria, do jeito que você quer. Mas nesse momento entra uma coisa que o Ricardo já citou, da resiliência. Você aprender a se adaptar a esse novo modelo, ou pelo menos a essa situação de momento. Não que ela deva ficar assim a vida toda, mas nesse momento é impossível você modificar aquela coisa externa. Então nessa hora você abaixa a cabeça e aceita aquilo com resignação, com tranquilidade. E vive bem assim mesmo. Então quando você consegue viver bem com aquilo que lá fora está ruim, você está começando a se tornar um guerreiro. Você está começando a perceber que é possível viver mesmo numa condição desagradável, numa situação que não é aquilo que você deseja. Para isso, lembre-se da história de Viktor Frankl, que mesmo dentro de um campo de concentração, ele tirava força para poder estar bem. E foi essa motivação que fez com que ele sobrevivesse a tantas torturas que ele sofreu naquele campo de concentração. Saiu de lá e conseguiu se transformar num grande guerreiro. Então é um dos exemplos que nós temos, é o Viktor Frankl. Conheça um pouquinho da história dele.